Pois é, a sua oportunidade de ouvir o Samuel Venâncio da turma do bate-bola. O torcedor ainda não disse presente, até porque tá chateado aí com a última atuação do Cruzeiro, né, Edu? Mas esse é o momento que o torcedor do Cruzeiro precisa abraçar o time. Eu sempre falo isso aqui. Um time ruim com o apoio da torcida se torna razoável. Um razoável se torna bom e um bom se torna ótimo. Qualquer que seja a situação do time, se ele tem o torcedor ao lado, ele dá um passo adiante, ele sobe um degrau. E se não está muito boa a relação com o torcedor, isso começa a pesar. O torcedor do Cruzeiro, ele vai ter que abraçar o time. Ele precisa abraçar o time e o momento é esse. Se o time é limitado e todos sabemos que é, ele, torcedor, pode ser a diferença, como foi naquele jogo contra o Brusque, onde o Cruzeiro ganhou ali, foi no bafo, na nuca mesmo, do apoio, do empurrão da torcida para dar conta de chegar, Edu. E eu acho que a ausência do torcedor, ela só atrapalha, né? O Cruzeiro numa Série B, que é um grande, e os grandes, eles dependem muito da presença do seu torcedor. E o momento de abraçar o clube é agora. É agora que a coisa tá patinando, o Cruzeiro ainda não engrenou nesse início de Série B, e é agora que o torcedor precisa ir ao estádio. Ah, mas tô chateado, a atuação não foi boa. Mas é nesse momento que o grande precisa da presença do torcedor. Eu sei que o horário é ruim, o dia é uma terça-feira, 21h30, mas o torcedor do Cruzeiro precisa entender que ele é peça fundamental para o acesso ao final da temporada. Isso aconteceu com todos os grandes que caíram, João. A presença, o empurrão, o torcedor apoiando da arquibancada, isso é fundamental, ajuda mesmo, principalmente os grandes, e o momento é agora. Esse momento que o Cruzeiro está tropeçando, não engrenou ainda na tabela da competição, a presença do torcedor ajuda e a ausência, se tem algo que não ajuda, é a ausência. E depois, João, ainda tem mais uma, né? E não só tá presente, tá empurrando. Apoiando. Jogando junto. Mas o torcedor do Cruzeiro que tem ido ao estádio, ele tem feito isso, tem chamado a atenção por isso. Edu, tô falando algo mais. Tô dizendo que na minha avaliação, o Cruzeiro, para ter chance, vai ter que jogar todo jogo com 25, 30, 40, 50 mil pessoas, se possível, dentro do estádio, para dar um ambiente diferente para esse time do Cruzeiro. Eu concordo, sem dúvida. O torcedor de time grande é o diferencial numa Série B. E todos assim, os times grandes que caíram contaram com o abraço da sua torcida para subir. Historicamente. O Vamos Subir Galô, que todo mundo lembra, a torcida do Corinthians lá cantando, eu voltei para ficar, Palmeiras quando caiu, Inter quando caiu, todos os gigantes, quando eles caíram, contaram com a torcida abraçando. O Cruzeiro precisa da sua torcida abraçada com o time, abraçada. Não importa, tá jogando mal, tá perdendo gol, tá perdendo o jogo, abraça o time. É isso que o Cruzeiro precisa. Todo time grande, quando caiu, teve a torcida. O Cruzeiro foi o único que não teve, Edu, por causa da pandemia, não foi por causa do torcedor. A pandemia impediu o torcedor do Cruzeiro de abraçar. Então, esse é o ano que o Cruzeiro pode contar com a sua torcida. Então tem que esquecer os 2 anos que passaram e abraçar o time desesperadamente. O Cruzeiro precisa, como nunca na sua história, do seu torcedor. E o que eu tô dizendo é, tá indo, tá abraçando, abrace mais, vá mais, ajude mais, leve um amigo, leve o pai, leve o irmão, leve o vizinho, leve o filho mais novo, leve quem tiver e abrace o time. É o momento do torcedor do Cruzeiro fazer isso e o Cruzeiro precisa muito disso. É a única chance que eu vejo o Cruzeiro tendo, é jogando em casa com o campo cheio, para ter esse apoio. E eu ia chamar a atenção para mais um detalhe, né? O Cruzeiro precisa pagar a conta, né? O Cruzeiro precisa pagar o Mineirão. E quanto mais gente vai ao Mineirão nos jogos do Cruzeiro, ou quanto mais torcedores forem, é a garantia do Cruzeiro seguir jogando por lá, né? Porque a partir do momento que o torcedor começar a faltar e o Cruzeiro não der conta de cobrir os gastos no Mineirão, ele volta para o Independência. E o torcedor do Cruzeiro gosta e se identifica com o Mineirão, e o lugar do Cruzeiro é o Mineirão. Então é fundamental. E quando você fala de apoiar, João, é porque o time do Cruzeiro está na média do restante da Série B. Se você tem jogadores que não entregam tecnicamente o que a história do Cruzeiro pede e cobra, o que adianta um cara de nível técnico mediano entrar em campo e ser vaiado?
ele vai entregar ainda menos. Então, eu tô chamando a atenção mesmo porque o Cruzeiro precisa da presença do seu torcedor. E eu falei essa questão da vaia porque alguns jogadores não têm entregado. Tem jogado mal. Foi até uma discussão nossa hoje na turma do bate-bola, não só a respeito do Cruzeiro, mas envolvendo, eu chamei a discussão, 3 jogadores. Patrick do América, Godinho do Atlético, Rômulo do Cruzeiro. Eu não fiz uma defesa desses jogadores, mas eu só quis mostrar que essas equipes não tropeçam por culpa desses jogadores. Futebol é coletivo. O Atlético não deixou o Coritiba empatar por culpa de um jogador. O Cruzeiro não deixou de vencer, não venceu o Tombense por culpa de um jogador. E o América não foi mal na Vila Belmiro por conta de um jogador. Hoje o futebol, o treinador pode usar 16 peças. Como que a gente vai apontar o dedo para uma por conta de um insucesso? Eu até acho que o Rômulo não está merecendo ser titular, até não tem um reserva hoje no elenco. O Godinho não merece ser titular e nem o Patrick. Eu só discordo de apontar o dedo para um determinado atleta e falar, o time não rendeu por culpa dele. Ele não rende e a coisa está acontecendo por culpa desse jogador. Isso não existe. Futebol é esporte coletivo.